Vergonha no Beira-Rio. Cara, eu já tenho meus culpados. Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala, gurizada, chegando aí pedindo para deixar o like, apesar do resultado, né? Mas o like no vídeo, se inscrever no canal e falar dessa vergonha do Internacional no Gigante da Beira-Rio esta noite. Não é nenhuma surpresa, o Internacional que abandonou o ano, né? Depois que ganhou o Campeonato Gaúcho, parece que o ano do Internacional se resumiu ao Campeonato Gaúcho. Mas eu quero falar sobre tudo isso, mas antes eu quero ouvir o Roger, que fala sobre o que aconteceu no Beira-Rio hoje à noite. Então, a ideia, o Fluminense veio com um tripé de meio, nitidamente, né, buscando um bloco médio e baixo e explorar os nossos contra-ataques. A gente iniciou o jogo circulando bem a bola e criando oportunidades pelo lado, oportunidade de cruzamento rápido, oportunidade de finalização de dentro da área. Né, e depois do equívoco, né, no erro do gol, né, no detalhe do gol, a gente, de fato, né, perde um pouco o rumo da partida até se equilibrar de novo na busca do empate. Para o segundo tempo, eu sempre tenho lançado mão muitas vezes dos dois atacantes de imediato, mas eu achei que, pela característica da competição e pelo jogo, precisava ter um pouco mais de cautela, porque são dois momentos essa decisão. Não é uma partida de 3 pontos do Campeonato Brasileiro, que você precisa lançar mão muitas vezes de um risco maior, em busca de uma igualdade no placar, que naquele momento era desvantagem. Coloquei o Carboneiro, que estava bem no jogo, mais perto do gol, até quando ele aguentou ali do ponto de vista físico, abaixando o Alão para segundo homem, e depois lancei o Tabata, que é um jogador de ataque, pelo centro, para que a gente, com a dificuldade que estava de reter um pouco mais a bola, ter um controle melhor do jogo. Mas perto no final do jogo, pela impaciência, de por vezes tu querer achar o melhor passe, um Fluminense muito fechado, a gente ofereceu alguns riscos defensivos em função dos contra-ataques. E o resultado determinante de 2-1 no adversário, como eu disse, é frustrante dentro de casa. Penso que coletivamente a gente não funcionou, ou funcionou pouco, e individualmente, em função disso também a gente teve muitos jogadores abaixo, mas nada definido. É uma partida importante, era importante vencer dentro de casa, mas infelizmente a gente não conseguiu, pelos poucos méritos que tivemos. Era uma partida em que o adversário, como eu disse, conseguiu 2 gols, e os nossos, e controlou pela experiência um pouco do nervosismo que nós demonstramos na partida como um todo. Bom, tá aí Roger Machado. Cara, o ano do Inter, vamos lá. O ano do Inter acabou no Campeonato Gaúcho. O Internacional foi no Campeonato Gaúcho o que tinha que ser e depois largou. E muito se fala, a direção muito fala dessa questão que atingimos os objetivos. Fomos campeões gaúchos, classificamos na Libertadores e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não enfrentando ninguém. Vamos lá. O primeiro time que o Inter enfrentou na Copa do Brasil foi hoje. E um time que não é nada demais. Na Libertadores, ok, foi a melhor campanha do Inter, ok. Mas a gente sabe que logo ali na frente o que vai acontecer, né? Eu não consigo entender a direção internacional. A direção internacional, no momento, saiu de férias. Teve 50 dias para buscar a reposição, tanto para o Fernando quanto para o Bruno Henrique, e chegou ontem o substituto do Bruno Henrique. Não pode jogar a Copa do Brasil. O Fernando chegou um reserva, o Richard, tanto que a solução hoje foi o Ronaldo, que é o menos culpado, tá? É o menos culpado. Então, para mim é uma soma de fatores. A direção é culpada, o técnico Roger Machado é culpado e os jogadores não entregam absolutamente nada, eles não têm vontade. O Inter não deu um chute a gol no segundo tempo. Não deu um chute a gol no segundo tempo, perdendo, jogando em casa. Empilhou atacantes, Roger. Roger que teve 15 dias de treinamento após as férias do Internacional e o time não melhorou absolutamente nada. A direção, quando os jogadores estavam de férias, a maioria dos dirigentes estavam de férias também. Tiveram 60 dias para contratar jogadores e não foram atrás. Mas o Inter não tem dinheiro. É sempre uma desculpa, não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Não tem soluções. O Inter não tem soluções. Nunca tem uma solução. Aí vem no Beira-Rio, recebe um Fluminense que vinha de 5 derrotas. O Fluminense jogou
sem maiores problemas no Beira-Rio e conquistou a vitória. Conquistou a vitória, leva uma baita vantagem para o Rio de Janeiro, um time que estava desacreditado até pela sua torcida, tem uma vantagem enorme agora no Rio de Janeiro e deve confirmar sua vaga nas quartas de final. É uma tendência, né? Se o Inter jogar o que joga, é uma tendência que acontece. É lamentável ver o futebol do Inter, é lamentável ver o Inter em julho, quase agosto, não evoluiu absolutamente nada, ganharam o Gauchão e se largaram as cordas. Acabou o ano de 2025, parece, para o Internacional. Dá para reverter? Dá. Qual é o milagre? Não faço a mínima ideia. O que o Inter pode fazer? Porque desde que voltou das férias, o Inter não apresentou ainda um futebol convincente. Teve resultados, ok, mas não tem um futebol convincente. Enfrentou adversários até mais fracos. Bom, já era anunciado que isso poderia acontecer, né? A gente já tinha uma ideia que isso poderia acontecer, que a coisa desandasse. Nunca andou, desde que começou o Campeonato Brasileiro, em nenhum momento andou. Bom, eu tenho meus culpados, Bruno Henrique, eu tenho meus culpados, eu tenho o Thiago Maia, Roger Machado principalmente e todo o departamento de futebol do Inter, que não fez absolutamente nada para reforçar esse elenco. O Gauchão enganou o Internacional. Espero estar eu enganado, que semana que vem o Inter consiga reverter no Maracanã. De verdade, eu não acredito. Tu acredita? Valeu, gurizada. Um videozinho mais curto hoje. Tamo junto. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?